Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Reinado de Ezequias. Introdução da lição. Ezequias foi o 13º rei de Judá, Reino do Sul. Ele reinou de 715 a 686 a.C. e foi um devoto seguidor de Deus. Nesta lição, narraremos a história do rei Ezequias em seu reinado de 29 anos de duração sobre Judá. Item 1 da lição: a historicidade do rei Ezequias. O início do reinado de Ezequias em Judá. Ezequias começou a reinar em Judá com 25 anos de idade e reinou por 29 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. No segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Esta é a aplicação pessoal, o ensino espiritual que nós tiramos então desta postura do rei Ezequias em relação ao seu reinado durante estes 29 anos. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E isso está escrito no livro de Salmos, no Salmo de número 111, versículo 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Dando continuidade, então, aos acontecimentos da historicidade do rei Ezequias, a partir do seu início, Ezequias foi um rei que fez bastante reformas, muitas reformas, porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A nação estava totalmente alheia, distante dos caminhos de Deus. E então ele inicia grandes mudanças, grandes reformas para aproximar o povo de Deus. E a primeira reforma, e esta foi um dos maiores avivamentos da história dos judeus, no reinado de Ezequias. E a primeira reforma foi a reforma do templo, em seu primeiro ano de reinado. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Portanto, aqui ele começa esta reforma. Em seguida, ele faz uma convocação do povo ao arrependimento.
e faz um novo concerto dos sacerdotes e da nação com o Senhor. Então ele reforma o templo, faz um pacto do povo com Deus, uma nova, vamos dizer, um novo concerto, e aí ele continua com as suas reformas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11, diz assim: Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Convoca, então, o povo ao arrependimento. E os sacerdotes. Em seguida, ele faz uma convocação de uma celebração nacional da Páscoa, que lembrava, então, a saída deles do Egito. E isso está no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículos 1 ao 5, que diz assim: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes, como prescrito. Então, convoca esta celebração para relembrar ou memorar a Páscoa, celebração nacional. Ele, então, ainda dando continuidade a este avivamento, faz uma reforma das práticas religiosas da nação e ordena a destruição dos ídolos. Isso está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, cantarem, portas adentro, os arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou o povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse por sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Aí ele reforma, vamos dizer assim, a liturgia, a questão dos sacrifícios. E, por fim, ele, a partir destas reformas, promove, então, a santificação completa do povo. Ou seja, coloca novamente no meio da nação israelita o adorar a Deus, já que eles haviam se esquecido do Senhor. Portanto, Ezequias faz a reforma no templo,
convocam o arrependimento como um novo concerto, convocam a celebração nacional da Páscoa para lembrar a saída deles do Egito e também reforma as práticas religiosas, no sentido dessa santificação do povo. Também nós temos hoje uma aplicação pessoal para nós, ou seja, santificação para uma vida piedosa cristã. É o que nós precisamos. E a santificação, no sentido teológico, é se afastar do pecado e se consagrar a Deus. A Bíblia Sagrada, inclusive, fala que sem santificação nós não veremos a Deus. Sem nos apartarmos do pecado e se nós não nos consagrarmos a Deus, nós jamais veremos. Portanto, é muito importante na vida do cristão, para ter uma vida piedosa cristã, a santificação, que é o processo de separação total do pecado e de consagração total a Deus, dependência total de Deus, obediência total a Deus. Isto é santificação. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir aqui esse versículo, ele é muito importante, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos então na sequência dos acontecimentos. Vem, depois de tudo isto, a Síria invade Judá, que é exatamente o reino do sul, onde Ezequias estava reinando. Então, o rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá. A Síria dominou o reino do norte, já havia conquistado o reino do norte, no período então do rei Oséias. E agora, tendo dispersado todo o reino do norte, levado para o cativeiro, ele, Senaqueribe, rei da Assíria, também invade Judá. E impõe ao rei Ezequias o pagamento de tributos em ouro e prata. E o rei Ezequias, ele tirou das portas do templo, que haviam sido reformadas, o ouro, e entregou a Senaqueribe, rei da Síria. Então, algo que, vamos dizer assim, de uma certa forma, profanou o templo do Senhor. Então, Senaqueribe vem, invade Judá, toma algumas cidades, e o Senaqueribe, ao invadir, colocou medo em Ezequias. Este, então, para não ser atacado em Jerusalém, entrega o ouro a Senaqueribe. No segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, melhor dizendo. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 13 ao 16, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de ouro e prata.
e 300 talentos de prata, deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Lamentável, então, essa atitude, né, do rei Ezequias. Ora, na sequência, o que ocorre é que Senaqueribe, rei da Síria, ele ameaça invadir Jerusalém. Ainda que tenha recebido todo o ouro, ele ameaça invadir Jerusalém. Então ele manda Rabsaque, que era um dos seus oficiais, ou seja, um enviado do rei da Síria, foi até o rei Ezequias e ameaçou tanto ao rei como todo o povo de Israel. E ameaçou de quê? De extradição. E ainda zombou e menosprezou ao Senhor. Porque entendia eles, sabia eles, que Jeová é o Deus de Israel. Mas ele menosprezou. Isso está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 27 ao 33, que diz o seguinte: Mas Rabsaque lhes respondeu: Mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei e do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, que não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Portanto, aqui nós temos uma afronta, ou seja, Rabsaque falando, oficial do rei da Síria, falando para o povo, dizendo que não confiasse no seu rei, e muito menos se Ezequias fosse falar que Deus livraria o povo, eles também não acreditassem. Versículo 31. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não dei ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Tanto aqui, além de ele aprontar o Deus Todo-Poderoso, ele ainda, esse oficial do rei da Síria, ainda diz: será que existe algum Deus mais poderoso do que o nosso? Porque nós conquistamos várias nações e nenhuma foi assistida pelo Deus que eles cultuavam, porque o nosso Deus é mais forte. É uma afronta a Jeová. Nesse sentido, há uma lei espiritual estabelecida que diz: de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus. Ninguém pode zombar de Deus e ficar impune. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aí está escrita esta lei espiritual, que diz: Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Síria semeou uma afronta ao Deus Jeová. E mais na frente,
através de uma profecia do profeta Isaías, a Síria também foi derrotada por outras nações. E recebeu também, com justiça, uma sentença de Deus que nós vamos já ler, estudar nessa historicidade do rei Ezequias. Então, Ezequias, ele busca a ajuda do Senhor. Ezequias, então, ele buscou o conselho com os sacerdotes, com os anciãos, com o profeta Isaías, profetizava nesta época. E este conselho que ele recebeu foi o de orar ao Senhor. E quando ele falou com Isaías, Isaías, segundo a palavra do Senhor, profetizou que o Senhor faria o rei da Assíria, sair de Jerusalém e voltar para a sua terra. De pronto, ela não foi exterminada, mas eles foram expulsos lá da terra prometida. E, posteriormente, foram dominados por outros impérios. Então, o que foi que aconteceu? Então, vamos lá. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, 1 a 7. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco. A quem? Ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias até com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram a mim. Olha a resposta do Senhor. Ninguém zomba do Senhor. Eis que meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra e nela eu o farei cair morto à espada. O rei Senaqueribe. O que é que nós aprendemos, então, deste fato? De que ninguém pode confrontar o Senhor. E quando nós murmuramos, nós estamos confrontando ao Senhor. Nós estamos dizendo para ele: eu não acredito no Senhor, quando a gente murmura. Então devemos evitar isso daí. O que nós devemos fazer sempre é orar, jejuar, adorar o Senhor. Não importa as circunstâncias. Mas a nossa adoração tem que ser permanente. Vamos então ver a derrota. A derrota de Senaqueribe. O Senhor então envia para o arraial os assírios. Estavam prontos para dominar a cidade de Jerusalém. Um anjo. E esse anjo com a espada feriu 185.000 assírios. E fez Senaqueribe voltar para a Síria. E sabe o que aconteceu quando ele voltou para a Síria? Senaqueribe, que afrontou o Deus Todo-Poderoso, foi assassinado pelos seus filhos. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 32 a 37, nós temos o registro deste acontecimento. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 32 ao 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria.
não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, entrando ele a adorar na casa de Nirosk, o deus dele, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. 185.000 soldados assírios foram exterminados pelo anjo. E Senaqueribe, ao voltar para casa, foi assassinado pelos filhos. Quando estava adorando o seu deus Nisroch. Portanto, aí está. O que é que se colhe, né? O que você semeia, você colhe. Deus, ele é fiel. E ele cumpre tudo o que ele promete. Isaías falou para o povo: não temas, porque o rei Senaqueribe vai voltar para a Síria. E lá será exterminado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. Na sequência da história do rei Ezequias, rei de Judá, reino do sul, ele fica doente. O profeta Isaías, então, profetiza a doença e morte do rei Ezequias. Porém, Ezequias recorre novamente ao Senhor e pede-lhe misericórdia. Então, o Senhor faz Isaías voltar ao rei, porque foi Isaías que disse que ele ia ficar doente e morrer, profetizando para o rei Ezequias. E Isaías volta ao rei, amando do Senhor, dizendo que ele viveria por mais 15 anos, porque ele pediu ao Senhor misericórdia. Talvez o rei Ezequias tenha se acometido desta doença por não ter uma total confiança em Deus. E aí ocorreu exatamente isso. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 6, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Parece que aqui não havia uma ordem na casa. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade,
Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tanto aí está a misericórdia do Senhor. E isso nos ensina que a fé e a oração podem modificar qualquer circunstância. Fé e oração. Tiago diz que a oração de um justo pode todas as coisas. Mateus 17, 20 diz. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é Cristo falando, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Fé e oração juntos são dois instrumentos poderosos para mudar qualquer circunstância. E por fim, Ezequias mostra todas as riquezas da casa do tesouro a Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Ele recebe uma visita, o filho do rei da Babilônia. Então o profeta Isaías diz para ele: Olha, haverá um cativeiro do povo israelita na Babilônia. E assim terminou o reinado. Porque Ezequias mostrou tudo o que ele tinha. E a palavra de Deus diz que nós não devemos revelar os nossos segredos a ninguém. Não revele. Porque você poderá estar revelando seus segredos a um inimigo. A alguém que quer te destruir ou te atrasar. Ou que tem inveja. Ou que quer cobiçar o que você tem. Um exemplo foi de Sansão e Dalila. E, portanto, o rei Ezequias fez isso. E o que aconteceu? Anos mais tarde, o cativeiro do povo israelita na Babilônia. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículos 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor, e eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Os teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias.
Então não revele nada. Não revele seus segredos a ninguém. Execute-os segundo a vontade do Senhor. Finalizando então a nossa aula de hoje, nós devemos temer a Deus, obedecer, orar, jejuar e meditar na sua palavra. Ninguém pode afrontar o Senhor, porque Deus abomina a soberba, o orgulho e a arrogância. Deus estará sempre pronto a ouvir a nossa oração, feita com um coração sincero, e, por conseguinte, atender às nossas necessidades, segundo a sua vontade. Bênçãos especiais de Jesus para nós. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.